Você é sócio de um hedge fund, depois foi estudar em Stanford. E você traz hoje, cara, o maior exercício de humildade que existe é empreender. Por que você acredita nisso? Basicamente, você tá fazendo um monte de coisa nova que você não sabe, né? Então, assim, se eu tivesse continuado lá no hedge fund, provavelmente já tá fazendo coisas que eu já sabia, você vai ficando mais sênior e tal, então você conhece muito bem. Quando você vai empreender, no começo você tem certeza se aquilo ali vai dar certo, se você tem um produto, depois se você tem uma empresa. O tempo inteiro você tá errando decisões, né? E, de novo, se acertar a maioria, você ainda assim tá errando um monte em quantidade. E do outro lado, né? A gente tá vendendo o tempo inteiro e tá tomando um monte de não, né? A gente já fez algumas rodadas, para cada um sim. Cara, foram dezenas de nãos. É um exercício de humildade. Tô muito feliz em anunciar um novo parceiro do Sunday Drops, a Salve, uma empresa que está revolucionando a telefonia corporativa, que eu conheço desde a sua incepção 3 anos atrás. A gente sabe que trabalhar no mundo de hoje significa estar conectado. Imagine para qualquer empresa, ela precisa gerenciar aparelhos, linhas de WhatsApp, linhas telefônicas. E todo esse processo, que é uma variável crítica para a empresa funcionar, é muito ineficiente e custoso. E é aí que nasce a Salve. A Salve é uma operadora para empresas, que tem uma plataforma que cria e gerencia linhas telefônicas, cria e gerencia números de WhatsApp, gerencia e organiza todos os equipamentos eletrônicos da empresa. É uma solução perfeita para startups por duas razões. Primeira, flexibilidade. Não existe multa de cancelamento, ou seja, é muito adequada para qualquer empresa de todos os tamanhos testarem. O segundo ponto é agilidade. Você consegue adicionar, cancelar ou alterar planos em segundos. Mais de 1.000 empresas já confiam na Salve e você deveria fazer o mesmo. Faça como a Asas, Melius, Alice, Pipefy e várias das empresas mais inovadoras do Brasil e assine Salve. Para saber mais, acesse salve.com.br/startups. A OnFly, apoiadora do Sunday Drops, fez uma pesquisa muito legal recentemente com os viajantes corporativos. Mais de 1.000 foram entrevistados. 90%, esse número me surpreendeu muito, afirmou que gostam de viajar. De fato, é uma paixão que se expande além do lado pessoal, mas pro profissional também. Entretanto, mesmo apreciando a experiência, muitos enfrentam processos burocráticos e demorados para reservar passagens, hotéis e gerenciar as despesas. É aí que entra a OnFly, a maior travel tech B2B da América Latina, que transforma a jornada do viajante corporativo. A plataforma faz a gestão completa das despesas corporativas, tanto para o viajante quanto para a empresa. Mais de 1.800 empresas confiam na OnFly para fazer a vida desse viajante corporativo, que muitas vezes está atendendo o cliente, está vendendo melhor. Saiba mais escaneando o QR Code na tela ou acessando onfly.com.br, e eu vou deixar o relatório completo sobre viajante corporativo nos comentários. Foi um prazer te receber aqui no Sunday Drops. Eu que agradeço, Lucas. Super animado aí pra bater esse papo. Vamos começar por um lugar diferente. Eu quero começar pelo seu último post no LinkedIn que viralizou. E ele fala assim: coisas que ninguém te fala quando você tem 20 anos. Diretor de banco de investimento, vendedor. Sócio de empresa de consultoria, vendedor. Sócio de escritório de advocacia, vendedor. CEO de startup, vendedor. Vendas é a força motriz da empresa. Grande parte das carreiras acabam virando vendas conforme fica-se mais sênior. É sempre bom relembrar. Discorra um pouco sobre isso. É isso, cara. É engraçado porque eu comecei a minha carreira no mercado financeiro na parte técnica, né? Mesa de operações, trading e tal. Então é um negócio super técnico. Cara, não tem nada de vendas ali, né? E eu fiquei 7 anos lá e depois estava um pouquinho cansado de ficar olhando para um monte de tela na minha frente. Tinha 7 telas. Trabalhava na Claritas, numa gestora, era um fundo, um hedge fund, um fundo multimercado, entrei de estagiário. E aí depois de 7 anos, vou contar isso porque acho que enfim, me ocorreu, achei interessante. E depois de 7 anos eu estava um pouquinho cansado e aí estava sendo montada uma área de gestão de patrimônio lá. Acabei me dando bem com o líder da área e mudei, e era uma função mais comercial. E aí, assim, quando você está na área técnica ali, vamos dizer assim, você sempre tem meio preconceito, assim, falando a real. Né? Muita gente tem preconceito com vendedor, né? Às vezes o termo é meio assim e tal. Tem gente que fica inventando uns outros nomes, né? Para não parecer que vendedor é um negócio que não é legal e tal. E aí eu fui para essa e falei, pô, eu tenho uma bagagem técnica, então eu vou me diferenciar na área comercial, porque eu vou ser o cara técnico, né? Eu lembro uma vez que eu estava numa reunião com um cliente e tinha uma pessoa que atendia esse cliente do outro lado de um grande banco, um dos principais bancos do Brasil. E aí o cliente perguntou, mas ele fez uma pergunta sobre uma questão técnica. E aí o cara, que era uma pessoa super sênior lá, falou, eu vou checar com a minha área que olha isso aqui e eu te volto em 48 horas. E aí eu dei a resposta, né, daquele negócio. Então, obviamente, eu conheci a parte técnica, me colocou num outro patamar. E com o tempo você vai pegando gosto. E aí quando você vai empreender,
Cara, você está vendendo o dia inteiro, né? Você está vendendo para trazer o primeiro funcionário, né? Que a gente contratou que não tinha nem e-mail da Livance. Você precisa levantar dinheiro de investidor, você precisa vender as primeiras vendas, quem tem que fazer é você. Acho que um dos grandes erros que alguém pode fazer é terceirizar a venda no começo de uma startup. Você tem que ir lá vender, sentir e tal, né? E entender até para ver se você está no caminho certo ou não. E aí várias outras, né, áreas, profissões. Esse post foi interessante, realmente deu um impacto gigante. E muita gente falou, não, uma pessoa falou, não, é médico, é vendedor. Aí outra, eu sou estagiário, eu sou vendedor. Aí o outro falou, jornalista, vendedor, copywriter, vendedor. Então o pessoal foi meio que trazendo coisa e falou, eu tinha preconceito, mas eu sou vendedor também e tal. Mas você acredita que você tinha aptidão natural para ser vendedor ou foi algo que você desenvolveu ao longo do tempo? Eu pergunto isso porque meu pai, ele é alguém que é um pouco mais tímido e ele fala que ele nunca se imaginava como vendedor. Até o momento que ele começou a empreender e aí ele foi evoluindo. E hoje ele fala, pô, as melhores coisas que eu faço é vender. Mas ele fala, eu não tinha essa aptidão natural, ou pelo menos eu não me imaginava como vendedor. Cara, engraçado que você falou do teu pai, porque eu ia responder falando do meu pai, né? Meu pai é um cara que eu já ouvi algumas pessoas falarem dele que ele vende gelo para esquimó. Então, assim, meu pai é muito craque, assim, um cara muito habilidoso. E eu acho que eu naturalmente peguei muita coisa dele, né? Me espelhei muito, ele para mim é um grande mentor aí. E eu acho que é mais uma habilidade de cativar as pessoas. Ele é um cara que as pessoas vão conversar e as pessoas contam coisas para ele. Meus amigos adoram falar com ele. Então assim, eu acho que muito de as pessoas gostarem de conversar com você, né? Então, eu gosto muito, falo muito ali na Livance do termo vender sem vender, né? Então, assim, para não ser um negócio chato, acho que a gente criou até uma máquina de vendas ali que não tem essa pegada de encher a paciência, de ficar em cima. E você precisa criar uma cultura assim, porque o natural não é ir por aí. No começo a gente tinha meta, a parte variável era menos agressiva. Hoje acho que o componente tá mais forte nisso, mas e aí sempre alguém que entra, cara, vamos entender como é que é aqui. Então eu acho que ser um bom vendedor é você conhecer o produto, você saber ter carisma, né, conseguir se colocar no lugar do outro e tal. Mas eu tive esse espelho do meu pai. Eu lembro de com 15 anos e ele me levava em algumas reuniões e tal para ver, então ele sempre me estimulou muito nisso. Então eu acho que tá muito de você ter informação. Eu sempre, por conta dele também, voraz leitor de tudo, assim. Na época que não tinha tudo no digital, eu lia todas as revistas, todos os jornais, continuo lendo assim, mas hoje em dia acho que a informação tá muito aí. Até às vezes me questiono quanto que essa vantagem competitiva mudou, assim. Meu sócio sempre brincava, a gente passava na frente de uma banca e falou, não, nem precisa olhar que você já leu tudo que tá aí, assim. Então eu acho que isso também te dá repertório para você conversar. Obviamente cada venda é uma venda. Na época lá no fundo era uma venda super qualificada para famílias ou pessoas. Então assim, você ser alguém que tem muito conteúdo e consegue falar de tudo é muito bom. Mas acho que vale um pouco para tudo, assim. Mas pelo que você está falando, eu enxergo você então como um vendedor quase que intuitivo, espontâneo. No meio disso, tem alguma técnica que você aplica ou que pode ser uma boa lição para quem está escutando? Era uma vez quando eu tava nos Estados Unidos, morando lá um tempo, eu lembro que teve um dia que era para dar feedback pro outro, uma coisa assim. E aí um cara lá, um americano, era um ex-piloto de caça F-16, e eu lembro que ele falou assim, você tinha que dar feedback positivo pro outro. Assim, ele falou, cara, e aí o que ele falou para mim, ele falou, pô, é muito legal porque eu vejo que quando eu tô conversando com você, você genuinamente tá interessado no que eu tô falando, né? E, cara, é muito comum pessoas que você conversa e a pessoa, assim, ela te pergunta um negócio, você começa a contar e no meio do que você tá contando, ela começa a contar do dela, né? Na verdade, te perguntou um negócio, mas ela tava mais a fim de falar. E eu acho que isso pra mim talvez é natural, mas eu acho que as pessoas podem pensar um pouco sobre isso, né? De como é que você você demonstra que você tá interessado na pessoa. Genuinamente, você consegue criar uma conexão, né? Acho que é muito sobre criar conexão e é saber muito ouvir, né? Eu tive um chefe lá no fundo também que era nessa área mais comercial. E ele sempre falava, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, não é à toa. E a outra que ele falava muito, eu aprendi muito isso em reunião. Ele fala assim, enquanto a gente está falando, a gente não está aprendendo nada. Então eu sou o cara também que você entra numa conversa, numa reunião, eu sou o cara que não quero falar no começo, eu fico esperando, porque eu quero ouvir, aprender e tal. Então é muito sobre também você conhecer o teu interlocutor e não sair falando um monte de coisa, assim, né? Eu sempre falo lá na Livance pro pessoal, não tem de sair falando um monte de coisa, a pessoa eventualmente ela não quer e nem precisa saber tudo, né? Então, assim, saber ouvir, às vezes é meio contraintuitivo, é importante. E aí, óbvio, depende do tipo de venda. Eu acho que você conseguir criar uma conexão. Então, para mim, tem esse natural, talvez por ter essa capacidade de criar uma conexão. E aí, se pensar o porquê que isso acontece, eu acho que talvez você
ser genuinamente, né, genuinamente interessado nas pessoas e tal, isso é legal, né? Assim, ninguém tá muito afim de ficar do lado de alguém que só fala, só tá preocupado em falar de si e não quer ouvir o que você tem a dizer, né? E outro aspecto que sempre me chamou a atenção sobre você, e eu conheço você e a Livance em diferentes momentos mais difíceis, momentos melhores, momentos difíceis na montanha-russa que é empreender, mas eu sempre tive a impressão, eu sempre tive o sentimento que você tá sempre feliz com o que você tá fazendo. Então eu sempre te vi, tipo, amarradão de estar tocando a empresa. Eu sempre senti isso. Não sei se é um sentimento e eu queria que você discorresse um pouco sobre gostar de fazer o que você faz. Acho que é verdade, assim, mas eu acho que talvez tenha um pouco de técnica aí, ou um pouco de intencionalidade, né? Assim, eu acredito, assim, acho que já li muito sobre isso e tal, que a felicidade é o que você faz no dia a dia, né? Não é assim a rodada de investimento, não é sei lá, não sou promovido agora na minha empresa, mas quando você é promovido e ganha um aumento, ou quando acontece alguma coisa grande. A felicidade é você acordar e, sei lá, achar legal o café da manhã que você toma em casa, ou você chegar em casa e, dependendo com quem que você mora, no meu caso, eu olhar para minha esposa, olhar para meus filhos e falar, pô, isso aqui é legal, né? São as coisas que ocupam 95% do seu tempo. Aquele percentual menor que é quando acontece o post lá que deu uma porrada, ou que sai uma matéria da Livance bacana, ou que eu, né, vim aqui aparecer no teu podcast, são coisas que não é a maior parte do tempo, né? Então, assim, você conseguir pegar gosto pelo que você faz a maioria do tempo é fundamental. E aí, talvez uma coisa que eu aprendi a gostar é você não pegar o prazer, mas você ver o lado bom. Porque, assim, empreender é uma aula de humildade brutal, né? Assim, uma vez eu fiz um post também, falei que você está empreendendo, parece que tem o pessoal escondido com a sandália da humildade te arremessando o dia inteiro em você, porque é o tempo inteiro você tem que tomar muita decisão e, obviamente, você vai errar. Se você acertar a maioria, você ainda vai errar um monte em quantidade. Então, é você ter um certo prazer ou aprender a gostar de... Você está sempre evoluindo, você está sempre evoluindo. Então, eu acho que aprender a gostar desse dia a dia. Acho que ajuda muito o fato de ter empreendido num setor que é muito legal, com um produto que é muito bacana, que tem um impacto e tem um propósito. Eu fico imaginando se eu estivesse liderando uma empresa, sei lá, vou dar um exemplo, né, sei lá, de distribuidora de pneus, que é um baita de um business e tal. Tem até um cara que fez faculdade lá comigo que tá voando e tal. Eu fico imaginando como é que é você tá animado no dia a dia, você engajar as pessoas, motivar as pessoas, atrair bons talentos, reter talentos. Então eu acho que ter um negócio que tem um propósito, que tem uma conexão, que você vê o que acontece no dia a dia, a gente está perto dos clientes, tem um pedaço digital, tem um pedaço físico, então eu acho que se conectar com isso, acho que ajuda a estar motivado, mesmo num dia difícil e tal. Vai lá, vai olhar um NPS, vai olhar o feedback, vai ver o que alguém falou. Animal, eu tenho pensado muito no conceito de que as empresas, de certa forma, elas são ela é uma extensão dos fundadores. Então, ela é uma extensão das coisas que você faz bem, dos seus interesses, das suas obsessões. Você sente isso em relação ao que a Livance é, a partir do que você e seus sócios são? Cara, com certeza, assim, né? Acho que, assim, uma coisa que é muito forte, com o tempo você vai aprendendo, é que numa empresa que tem ali os fundadores e uma empresa que, enfim, é muito maior do que já foi, mas ainda é uma empresa pequena ali, sei lá, somos em 260, 270 pessoas, a gente está muito próximo, né? Toda semana tem o All Hands e eu falo ali por bastante tempo. Então, estou no escritório sempre, embora nem todo mundo venha no escritório ou não com tanta frequência e tal. Mas as pessoas se espelham, elas ouvem muito o que você fala e até conforme a empresa vai crescendo, é um cuidado que tem que tomar. Porque quando tá pequenininho, tá todo mundo lá, você vai falando e depois você começa... Ah, mas lembra aquilo ali que você falou há 4 anos atrás? Tipo, sim, a pessoa tá... O Brian Halligan do HubSpot, ele fala isso. Ele fala assim... É preciso tomar cuidado com o que você fala, porque as pessoas vão lembrar. Muito cuidado. A pessoa fala, não, eu tô fazendo isso porque lembra aquela vez há 4 anos e meio atrás, aquele dia que você falou... Sei lá, você falou super de forma despretensiosa. Então, de fato, é um reflexo. É um reflexo também porque a gente sempre tenta ter pessoas de perfis diferentes, aquela, né, diversidade de formação, de forma de pensar e tal. De alguma forma, você acaba atraindo, ou pelo menos mantendo as pessoas que, né, você se dá bem. Às vezes você se dá bem com uma pessoa que é muito diferente e tal, mas... sobre vários aspectos em termos de valores, de muitas coisas, as pessoas que estão ali ou que você quer atrair, ou que você... Uma coisa que eu faço muito assim é conversar com pessoas novas, tá? Meio que o famoso always hiring, ele tá sempre olhando gente que você vai conhecendo e vai criando o teu funil para quando você tem uma vaga e conhecendo. E aí naturalmente é assim, putz, você
põe para sentar com uma pessoa para conversar. Tem um cara que recentemente veio trabalhar com a gente, eu lembro que eu marquei com ele uma vez, 1 hora a gente ficou 3 horas conversando. Então assim, você se conecta, então são pessoas que você acaba conectando. Eu acho que, imagino que você vai trabalhar numa empresa que tem fundadores, né, que não é uma corporação gigantesca, você vai querer ver os fundadores e assim, minimamente eu acho que você deveria admirar, talvez seja uma palavra forte, mas respeitar, né, gostar em algum sentido. Então você acaba atraindo pessoas que pensam de alguma forma diferente ou que acabam aprendendo com você e fazem coisas meio parecidas, né? Acho que a gente tem lá uns valores de humildade e tal, assim. Parece difícil alguém que vai muito pro outro lado durar ali, né? Não vai durar na cultura. Então, eu acho que acaba tendo um reflexo grande, pelo menos nesse nível de tamanho. Não sei depois quando fica gigantesco, assim, como é que você mantém isso, né? Deve ter formas de tentar manter. E é a segunda vez que você fala de humildade, né? E eu fico imaginando você, sócio de um hedge fund, depois foi estudar em Stanford, e você traz hoje, cara, o maior exercício de humildade que existe é empreender. Por que você acredita nisso? Porque, assim, basicamente você está fazendo um monte de coisa nova que você não sabe, né? Então, assim, se eu tivesse continuado lá no hedge fund, provavelmente já está fazendo coisas que eu já sabia, você vai ficando mais sênior e tal, então você conhece muito bem. Quando você vai empreender, no começo você tem certeza se aquilo ali vai dar certo, se você tem um produto, depois se você tem uma empresa, né? Então, assim, o tempo inteiro você está errando decisões, né? E, de novo, se acertar a maioria, você ainda assim está errando um monte em quantidade. E do outro lado, né, a gente está vendendo o tempo inteiro e está tomando um monte de não, né? A gente já fez algumas rodadas, para cada um sim, né, que eu levei ali, eu estando frente a frente, né, a Livance, cara, foram dezenas de nãos. Então, assim, cara, é um exercício de humildade. Você vai tentar contratar alguém, que você quer muito contratar um talento, e aí você não consegue, porque a pessoa não quer, ou vai para outro lugar, ou de repente você perde algum talento. Então, assim, é o tempo inteiro, por isso que é essa sandália da humildade, porque fala assim, cara, assim, o cara não quis investir em você, o cara não quis vir trabalhar com você, o cara pediu para sair. Então é o tempo inteiro esse tipo de coisa. Então, sei lá, acho que independente de onde você veio, do que você já fez e tal, né, e vai mudando, né? É um esporte diferente. Uma coisa é você liderar com 10 pessoas, com 50, com 100, cada vez é um desafio. Então você está se expondo a uma coisa nova. Você precisa evoluir conforme a empresa evolui também, né? E aí agora eu acho que vale a pena a gente entrar na Livance, mas eu vou querer que você conte a história de uma forma totalmente diferente. Primeiro, quero que você defina o que é Livance, e depois eu quero que você conte a história da Livance a partir de 3 momentos de inflexão. Isso que você não mandou nenhuma pergunta antes, né? Fica mais difícil aqui. Mas vamos lá. Eu acho que assim, a Livance é uma plataforma para ser um grande parceiro do médico, né, na jornada que é muito difícil, né? Então o médico é um empreendedor e ninguém avisou, né? O médico profissional de saúde. Então a gente criou um produto que envolve a parte física do consultório, que é um grande custo e é super subutilizado, com uma camada de outros produtos e serviços que vai de agendamento, de pagamento, de posicionamento digital, tal. Então a ideia é ser esse parceiro para desenvolver, como a gente fala lá, produtos e serviços inovadores, para deixar o médico profissional de saúde focar no que ele mais, né, sabe e estudou para isso, que é o paciente dele. E aí, só para deixar claro, dentro do produto, o principal hoje é o consultório. O consultório físico é uma parte relevante, ela ainda é o principal, e com o tempo a gente vem adicionando outros produtos e serviços. No final é uma coisa muito interligada, assim, sim, né? Então, assim, a Livance tem um quê, talvez mais pro início até de PropTech dentro do setor de saúde, né? Porque é muito conectar, então as coisas estão completamente conectadas, tem muita tecnologia embarcada lá no espaço físico, do paciente chegar, de ter a autorização já conectada da portaria, de chegar e fazer um auto-check-in, o médico é avisado no aplicativo que o paciente chegou, tem um tablet que joga a foto do nome do médico na hora ali, ele devolve a sala automaticamente, o sistema sabe quantos minutos ele usou e cobra automaticamente, ele pode mandar o pagamento lá para o totem, o paciente paga ali, isso vai direto para a conta dele. Então, assim, as coisas estão todas bem conectadas e bem automatizadas para tanto deixar o negócio mais eficiente, mas muito para deixar a experiência melhor, né? Assim, Conta a história a partir de 3 momentos de inflexão. Assim, acho que uma eu lembro muito bem, eu estava lá nos Estados Unidos e estava estudando, eu tinha conhecido o Gustavo, né, que é um dos outros sócios, que é engenheiro, a gente se conheceu lá na sala de aula e a gente estava, a partir de um programa de aceleração, a gente estava no MVP lá de uma plataforma para o mercado imobiliário, que era uma ideia que ele tinha, a gente chegou a ter alguns clientes e tal, e estava indo, era um negócio interessante, eu acho que teria dado certo, assim. E eu lembro um dia eu tomando café com ele num lugar lá tem a University Avenue ali em Palo Alto, chama Pete's Coffee.
E aí ele me fala, cara, tem um amigo meu que é médico, que me ligou e tal, e ele tá com algumas ideias e tal. E aí ele me contou, e ele falou, eu fiquei com a sensação que talvez seja mais interessante do que o que a gente tá fazendo aqui e tal. Pô, o que você acha do cara vir aí e a gente conhecer e tal? Eu falei, pô, parece interessante. Assim. Pô, e aí ele foi pros Estados Unidos. E aí ele foi pros Estados Unidos, pegou o avião. Falei, pô, esse cara tá afim, né? Tá decidido. Então o cara pegou o avião, foi encontrar a gente lá e começou a contar do desafio dele de carreira, das ideias que ele tinha, dos problemas do mercado, que eu e o Gustavo a gente conhecia muito pouco, assim, né? Que animal. Então me marca porque eu consigo ver ele na minha frente, assim, falando, cara, tem isso aqui, parece ser interessante e tal. Então, Esse foi a primeira inflexão, que foi uma o coisa momento que que me vem à vocês se cabeça. juntaram em prol de uma... Exato. Tem mais um momento que para mim é marcante, assim, que é legal, que é a primeira profissional que entrou na Livance, assim, né? Então a gente tinha acabado de montar o site, a unidade estava meio pronta, a primeira. Onde era a primeira unidade? Na Avenida Angélica, ali perto da Paulista. Fez 7 anos recente. E aí era uma segunda-feira, tava tomando café em casa, às 15 para as 8 da manhã, tocou meu celular, aí, né, eu atendi, falei alô, tal, e aí a pessoa falou, é da Livance? Aí eu falei, né? Era o meu telefone de celular pessoal, né? Aí ela falou, eu sou a Débora, nutricionista, eu tava vendo no site, eu queria mais informações. Eu falei, pô, legal, né? Aí expliquei e tal. Falei, pô, não quer vir conhecer? Ela falou, eu quero. Aí marcamos o dia seguinte, terça-feira, 11 horas da manhã. Aí falei, pô, legal. Aí passou a tarde, depois do almoço, toco o telefone, aí ela falou, putz, então, eu tava fazendo uma conta aqui, hoje eu tô num lugar que eu tenho esse formato aqui, então acho que vai ficar mais vantajoso de onde eu tô mesmo. Aí eu falei, putz, aí não, né? Aí eu falei, pô, vem conhecer, a gente conversa e tal, né? Aí ela veio, chegou lá, a gente começou a conversar, começamos a dar uma volta, aí alguns minutos depois ela falou assim, nossa, tô apaixonada por isso aqui. Aí eu falei, puta, animal. E foi uma coisa que eu ouvi depois algumas vezes. Então, sabe, a primeira pessoa que entrou lá e tal, e teve essa reação, né, super forte, assim. E aí eu lembro que ela falou, eu vou pra casa, deixa eu pensar tal. E aí 2 dias depois ela me ligou e falou, não, vamos fechar, vamos em frente. Conversei com o meu irmão e ele falou que eu tenho que ter uma visão de carreira. Porque ela tava num lugar lá que eventualmente tinha um custo menor, mas não tinha uma série de coisas que a gente trazia. E ela é um case super legal porque ela decolou junto com a gente, ela foi crescendo, a gente foi crescendo. Ela uma vez saiu na TV e agradeceu a Livance. E ela conta uma série de coisas pessoais que impactou. E é muito legal, que eu acho que isso diz muito sobre a Livance ser uma questão do sucesso compartilhado da gente com os profissionais, de crescer junto. Então ela é um caso emblemático. Assim, bem legal. Quase que o primeiro foi um Product Inception Fit, e o segundo é quase que um Product Value Fit, de que o produto tem valor. É uma coisa que você meio sente ao longo do tempo, assim, igual o pessoal fala, né? Quando você vê, você vai sentindo, meio quando você, sei lá, você tá precisando contratar mais gente do time de vendas e você não tá dando conta de responder todo mundo, né? No começo era só eu o vendedor, aí depois, em algum momento ali, eu acho que talvez ao longo do final do primeiro ano, um tempo ficou eu, depois ficou o meu sócio, depois o outro sócio. A gente gosta de um mantra lá que a gente fala, você não pode ensinar o que você não sabe, né? Então é bom você aprender antes também. E meio que vai indo, assim, né? Eu lembro que a gente tinha uma meta lá no BP no começo, que a gente queria atrair 15 clientes por mês, aí a gente demorou 4 meses, aí a gente conseguiu chegar nesse número. Eu não sei, assim, meio que a coisa vai indo. 1 ano depois a gente abriu uma segunda unidade, que dá uma tangibilizada também, né? Né? Agora você já está partindo por uma expansão. Então, eu não sei dizer, uma coisa que meio que vai acontecendo, meio vai acontecendo, assim, né? Vai validando. Eu acho que, difícil dizer, assim, mas a entrada da Astela em 2020, até então a gente tinha feito 2 rodadas mais com Family Office, com ex-clientes meus ali da Clarita, as pessoas que me conheciam, e aí você pega, né, um fundo de Venture Capital que acho que o que diz talvez é alguém que olha empresas de alto crescimento e alto potencial, né? Então, assim, quando a gente começou, eu falei, não sei se esse negócio é de Venture Capital, se não é, e tá tudo certo, tem um componente físico e tal. E aí, em algum momento, você tem algum Venture Capital entrando, você fala, poxa, isso aqui tá mirando uma coisa grande, tem alguém que olha muita empresa de alto crescimento e entende que isso aqui, né, cabe e tal. Então, sei lá, tentando pensar em outros. E foi outra inflexão, e eu acho que tem 2 curiosidades, né? Tem uma que era um momento, que foi logo na pandemia, eu quero que você fale um pouco sobre isso. E o segundo é até a tese de investimento, né? Porque hoje a gente vê que boa parte da defensibilidade está também no mundo físico, mas na época às vezes não era tão óbvio como é hoje. Então... a época ali foi sui generis, né? Ali, acho que todo mundo lembra onde estava ali, né? Na segunda quinzena de março de 2020. E eu lembro que eu estava indo no escritório da Astela e eu tinha uma reunião no dia 11 de março, às 3h30, e às 3h17 eu estava no Uber, deu limite de baixa na bolsa, né? Ou seja, o mundo estava desabando.
E aí era um momento difícil, e aí as pessoas começaram a ir para casa, e aí a gente tem um pedaço da receita que é fixa, que é a assinatura da parte digital, a outra parte é variável, o variável começou a cair porque as pessoas foram para casa. E aí você fala, putz, como é que fica isso, né? Como é que fica aquilo? E aí foi passando algum tempo e aí a gente foi olhando a tese e entendendo como aquilo ali ia fazer mais sentido ainda. Porque as pessoas iam querer algo mais eficiente, as pessoas iam olhar para os seus custos, o custo variável ia fazer mais sentido ainda do que custo físico, a telemedicina ia ganhar um pedaço, né, ia ganhar espaço, e aí se você faz um pedaço da semana telemedicina, você não precisa ter um consultório fixo, porque senão você está desperdiçando. Então assim, você ficou com uma cara de que ali faz mais sentido ainda. Eu lembro em algum momento que eu comecei na minha cabeça, primeiro eu fiquei preocupado, e aí depois eu comecei a ficar mais animado. Então, isso daí é muito louco, né? Porque é algo que no curto prazo era terrível para sua empresa. Você ganha receita com tempo de consultório teoricamente estava diminuindo. Mas do outro lado, ele meio que empodera toda a sua tese. É isso. Mas tem um bump ali. É uma curva J quase, né? Mas é meio rápido, assim. Eu lembro eu tava no interior, a gente passou um tempinho no interior. E eu lembro um cara me perguntando, e aí conforme esse cara tava me perguntando, eu fui respondendo, e aí, sabe, às vezes é o momento que você vai desenvolvendo ali, né? E aí conforme eu ia falando, eu ia ficando... ia falando, ficando animado, assim, né? Você falou um negócio antes de parece que eu tô sempre animado. Acho que tem uma coisa meio natural do empreendedor de ser otimista. Você precisa tomar cuidado porque senão você não tá enxergando nada de ruim. Então, assim... Tem que olhar isso. Acho que o meu lado anterior de investidor, você está sempre olhando métrica de risco de fundo, né, de hedge fund e tal, é o worst case, qual que é o seu pior cenário, né? Você montou essas posições aqui. Aí você pega o histórico e vê nas piores crises, cada ativo desse, como que ele se comportou. Você faz uma simulação de se todos os ativos que você tem se comportarem desse pior jeito, quanto que você perde. Então, é meio que você está sempre olhando qual que é o pior cenário. Assim, você não faz isso numa startup, mas eu acho que meio no meu fundo ali sempre tem o que pode acontecer de ruim. E do outro lado você tá animado, você acreditar nas coisas, né? Eu já vi vezes que parecia que a gente não ia bater a meta do mês e assim, sei lá, às vezes você acredita, às vezes, né, confiança faz parte muito das coisas, né? Assim, acontece muita coisa, esse negócio de, sei lá, estudar fora, em faculdade top americana lá, como você falou. Às vezes não é nem o que você aprendeu, às vezes te traz confiança, né? Assim, as pessoas respeitam mais otimismo. As pessoas sonham assim. mais, né? As pessoas sonham mais, se acredita mais. Assim, eu acho que faz uma diferença brutal, assim, se acreditar mais. Porque é isso, né? Você olha pra alguém, como você falou ali, pô, esse cara tá feliz, tá animado e tal. Falou, puta, sei lá, a não sei que você acha que o cara é um perdido, não sabe o que tá fazendo. Isso contagia as pessoas também, né? Sem dúvida. Acho que essa é uma das maiores diferenças, assim, que eu vejo, é um desbloqueio mental quase, de ânimo. Mas aí teve esse momento, você conseguiu o cheque institucional, a Stella investiu, você começou a ganhar confiança. E aí eu de fora eu vejo que teve outra inflexão, que foi quando a tese começou a acontecer muito bem, né? Então hoje vocês estão com 18 unidades e a tese foi se realizando de que ter mais consultórios e entrar mais na vida do médico começa a ganhar mais relevância. Sem dúvida. Esse efeito rede, né? Acho que você vai ganhando força como marca, num mercado que, né, o mercado de saúde, todo mundo se conversa muito, né, e a questão da rede faz muita diferença, porque o médico passa a ter acesso a várias unidades, e no Brasil mais de 80% dos médicos atendem pacientes em pelo menos 2 endereços, 15% dos médicos do Brasil tem no mínimo 5 ou mais vínculos diferentes, então estão em 5 ou mais lugares, 15% é bastante. Aí tem mais 10% que está em 4 lugares, tem mais. Então, assim, estão em muito lugar, né? É normal. Então, o fato da gente ter vários lugares, isso aí vai facilitando, porque um dia ele está perto de uma região, um dia está perto do hospital, outro dia está perto de casa. Então, isso vai facilitando, vai dando uma validação para a tese também, né? Eu lembro que a partir da 3ª unidade ali, e teve a pandemia, a gente começou a atrair um público que não era mais o médico jovem, começo de carreira, que era talvez o mais óbvio, assim. A gente começou a ver o pessoal já em outra fase de carreira, avançado, fechando o consultório e tal. E eu lembro que uma vez tinha um casal lá, eles tinham quase 80 anos, um casal super fera, a mulher era professora da USP e tal. E aí eu lembro que eles perguntaram, falaram, isso aqui é uma tendência, né? Eles me perguntaram, né? Ou seja, eles estavam fechando um consultório, eles tinham uma clínica na Vila Nova Conceição, né? A gente estava lá na unidade de Itaim, e eles perguntaram, isso aqui é uma tendência, né? Ou seja, não é um negócio passageiro, assim, que eu estou embarcando. E aí eu acho que também ter outras unidades. Acho que a pandemia nesse sentido acabou tendo esse efeito porque muita gente fechou o consultório
e falou assim, putz, isso aqui tá inviável, esse custo é um absurdo, a pessoa parou, começou a fazer conta, então essas pessoas que tinham estruturas mais estabelecidas começaram a migrar, e aí tem o efeito rede disso, porque você vê o teu colega, fala, será que isso aqui é para mim? Aí você vê um colega teu que é fera, super bem formado, tá indo super bem na carreira, né, tá ganhando bem, mas de repente ele mudou para Arivan. Você fala, puta, não, talvez isso aqui então não é só para molecada recém-formada. E aí começa a ter um pouco desse efeito, né? E quais os desafios do Mifano que atendeu a Débora, a primeira cliente da Livance, vivenciou até chegar no momento de hoje? O que você não imaginava que seria tão difícil à medida que você escala uma empresa, e o que você imaginava que ia ser muito difícil, na verdade, é mais fácil? Acho que é difícil imaginar alguma coisa mais fácil. Eu acho que uma coisa que foi bom, assim, que a gente não sofreu, foi de meio que desde o início, de alguma forma, o produto fez sentido, né? Então, assim, fico imaginando... O produto só melhorou, né? Quando você está num lugar ali que você está procurando o produto, e aí você lança o produto, e aí ele não funciona, e aí você tem que mudar, você tem que repensar, você tem que mudar o público-alvo, ou você tem que mexer em pricing, né? Precificação. Então, assim, a gente não teve isso. Então, eu não vou dizer que isso foi fácil, eu só estou dizendo que a gente não sofreu isso, né? Que eu imagino que deve ser um negócio duro, assim. E assim, acho que as coisas difíceis, eu não sei dizer alguma coisa específica, talvez é esse volume de quantidades de coisas que você tem que fazer e que várias delas você faz errado, né? Então, assim, quantas vezes eu falei, putz, eu devia ter contratado essa pessoa sênior antes. Putz, eu devia ter montado essa área aqui antes. Putz, eu devia ter seniorizado isso aqui. Putz, eu podia ter sido bem mais agressivo aqui antes. Acho que eu fui meio conservador. Depois vai crescendo, você fala, putz, aonde que eu não preciso mais estar, eu posso delegar, onde que eu preciso estar de olho, né? E aí você vê aí, putz, alguns, sei lá, o Brian Chesky lá do Airbnb fala bastante sobre como ele tem falado isso muito publicamente, como ele, né, saiu um pouco do dia a dia e como que ele voltou a estar mais próximo, mas como é que é um próximo sem tirar autonomia e liberdade de pessoas sêniores que você traz. Então, assim, como é que esse balanço entre o quanto que você está perto da operação, o quanto você está distante, vai ficando mais desafiador comunicação, né? Você acha que todo mundo tem contexto, aí você vai descobrir que gente sênior que está com você não tem contexto, às vezes. Eu lembro uma vez que eu saí de uma reunião de board na semana seguinte, e um cara super sênior do time falou, putz, seria legal se você me passasse um pouco do que... Eu falei, porra, mas é óbvio, né, cara? Aí, sei lá, agora, isso já faz um tempo, aí, putz, eu trago as discussões de board, os temas que a gente foi provocado, o que foi legal, o que não foi e tal, para o time de liderança, para as pessoas terem contexto. Aí depois você aprende a trazer essas pessoas. Então, assim, às vezes você não sabe o que você não sabe, que é bem óbvio ali, você acha que todo mundo tem contexto. Não, tá muito claro para onde a gente está indo. Aí você pergunta para as pessoas assim, não tá claro, mas na minha cabeça está óbvio. E aí você começou a implementar alguma rotina diferente, pelo menos nesse aspecto de comunicação? O All Hands foi super legal, uma vez por semana. Meio óbvio assim, sei lá, mas eu lembro que foi na época da pandemia, foi o Thiago, fundador do Guia Bolso ali, que me deu esse toque. Já foi convidado aqui de Sunday Drops no episódio. Ele tá um pouco longe agora, tá morando no Havaí. Tá vivendo a vida boa agora. Mas foi bom de estar perto, assim, porque aí, por exemplo, a gente passa, né, tem um ritual ali de números, de métricas, de comunicação e tal, mas é um momento que vira e mexe, eu trago alguma reflexão, eu quero passar uma mensagem, aí eu vou captando alguma coisa que eu senti que alguém falou e eu falei, putz, isso aqui não tá claro, aí eu trago, aí você sente alguns problemas de pessoas, aí você passa uma mensagem, aí aproveita que, sei lá, tem alguém que mudou de área e aí você aproveita para passar uma mensagem de tipo, tem muita gente que quer mudar de área, mas a pessoa não tá bem avaliada, então você aproveita para passar um recado de cultura. Então, assim, é um momento que a gente tá ali e você tem um espaço sempre para trazer alguma coisa. É sempre desafiador e arriscado no mundo de hoje, porque você tá sempre falando, então você sempre pode falar alguma coisa não boa, mas é um espaço ali de... Qual a frequência do All Hands? Semanal. Legal. Eu vi algumas entrevistas suas que você conta muito que um sentimento que você teve ao longo do tempo foi quando você olhava os seus clientes da Wealth, que você falava assim, pô, quero ser mais como esses caras. É bem isso. Eu comecei a não estar mais tão preenchido olhando os ativos financeiros, olhando as telas lá, olhando tudo de uma parte mais distante, e aí eu comecei a ter esses clientes que eram empreendedores, tinha alguns médicos, tinha caras de tecnologia, né, que ainda era meio no começo. Teve um deles, a gente já falou isso porque a gente podcast, que é o pessoal fundadores da Local Web, e aí o Claudio Gora me levou num Demo Day de aceleradora de startup lá no Rio, daquela 21212, que foi a primeira. Então eu fui ver um monte de startup
se apresentando. Aí depois eu achei uma delas interessante, que por acaso era de saúde, era a Memed, que na época não tinha nada assim. Eu marquei com o Ricardo, com o fundador. Puta, ele veio lá no escritório na Claritas, depois eu fui visitar. Então, assim, começou a me chamar a atenção. Eu tinha alguns caras de mercado imobiliário. E aí, nessa linha de conhecer de várias coisas, de conversar de várias coisas, eu acabava entrando nos temas. Eu lembro que eu tentei ajudar a contratar um CFO, o outro conectava com o fundo de crédito. Então, eu ia muito além do que, em tese, estava ali. E aí eu comecei a achar mais interessante esse dia a dia deles do que o meu. E eu imagino que no momento que você falou assim, você falou para seus clientes como os fundadores de Local Web, ou tô indo empreender, eu imagino que todo mundo falou assim, pô, que demais. Pra cima, é algo muito do empreendedor, né? Vários deles são meus investidores, né? Eles são investidores, eles acabaram montando a Mago Capital, né? Que é uma gestora inicialmente da família, mas que tem outros investidores. Eles são investidores da Livance, tem vários outros do começo. Ficou uma pressão também, porque eu lembro que eu fui para Stanford e aí voltou, e aí você vai lá para Stanford, os caras, beleza, e aí você vai lançar qual foguete agora, né? E aí fica uma pressão fica uma expectativa, mas que também é bom, e ter essa expectativa ajudou a levantar capital, certamente. Né? E você também é anjo de algumas startups, né? Cara, eu sou. Foi interessante porque também nessa linha de mudar do mercado financeiro para o mercado, né, de tecnologia, de empreendedorismo e tal, que foi o mergulho que eu fiz, eu falei, pô, deixa eu começar a investir, porque obviamente eu queria retorno, mas bem consciente de que a probabilidade maior era de não dar retorno, né? Mas eu falei, pô, para eu me aproximar disso aqui, eu lembro que a primeira que eu fiz foi a Culture Rocks do Kiko, que eu conheci ele da faculdade, ele também foi mercado financeiro. Então, assim, você começa a investir no que chega em você, né? Você não tem um baita de um deal flow. Mas aí eu comecei a investir aqui e ali, aos poucos, com calma, e tentar me aproximar para aprender. Então, assim, me gerou vários aprendizados, de você ver o que sai na mídia e do que está acontecendo no bastidor, de ver algumas pivotar de começar no B2C, e aí ver que é muito caro a questão de cliente, aí muda para um B2B. Então, assim, isso me fez estar mais próximo desse mundo ali. Eu lembro que quando eu fui assinar o investimento lá na Culture Rocks, eles estavam no Cubo. Foi logo que eu voltei no Brasil, 2016. 2016. Então, assim, no começo, aí fui conhecer outros ali. Então, foi uma forma de eu me conectar e de eu não voltar para o Brasil e sair conversando com todo mundo do mercado financeiro, né? E de eu mirar meu networking e começar a me envolver nesse outro mundo. Assim. Mas uma coisa que é incrível na trajetória da Livance é que nem a gente estava comentando antes, vocês não pivotaram produto. Você atribui ao fato, e isso é a coisa das mais comuns que tem em startups, quase toda startup muda algo do produto e pivotar é parte do processo natural da evolução da ideia. E vocês não fizeram isso. Tem algum atributo que vocês atribuem aí? O fato de vocês nunca terem pivotado, o que me vem à cabeça é talvez o fato de vocês terem um co-founder que viveu essa dor e consiga articular a visão de uma forma muito clara, mas eu não sei se tem algum outro critério. Cara, isso é muito verdade. Outro dia a gente estava resgatando, tem um e-mail dele descrevendo como que ele enxergava o produto e tal. E aí e as dores que ele enxergava. E, cara, tá escancarado hoje aí, né? Então, assim, acho que esse Found the market fit. Esse é muito claro, assim, né? Ele personifica, ele conta que ele passava o domingo fazendo um plantão de 24 horas para bancar o consultório dele vazio a semana inteira. Né? E aí você perde a esperança, porque chega uma hora que você fala assim, cara, não tá fazendo sentido isso aqui, né? Então, assim, a dor era muito clara. A gente fez um piloto na clínica dele, então a gente até tem um outro ponto que a gente, ainda que ele conhecia muito a gente por pegar a metodologia lá de Stanford, a gente falou, a gente tem que fazer a metodologia inteira, temos que entrevistar não sei quantas pessoas, temos que estar com cabeça aberta, porque às vezes pode ser que seja diferente, a gente vai fazer uma coisa nova, então a gente foi muito nessa também. Então a gente entrevistou mais de 150 médicos presencialmente na época, a gente fez um piloto lá na clínica dele, a gente conseguiu ter uns 10 clientes lá. Então, assim, a gente ficou rodando um tempo. Você testou. A gente testou, porque eu também não queria me jogar num negócio, porque eu tinha um custo de oportunidade, ou voltar para o mercado financeiro, ou fazer um monte de coisa, né? Abrir o leque e tal. Então, eu também não tive tanta pressa, né? A gente não teve tanta pressa, porque falou assim, cara, vamos ver se é isso aí mesmo e tal. E eu lembro na época que eu falava que eu estava fazendo, a pessoa, falou assim, mas você está fazendo só isso, né? Eu falei, putz, será que eu estivesse fazendo várias coisas assim? Será que tá errado, parece assim? A galera quando eu falo assim que eu tô trabalhando com conteúdo, faz, você tá fazendo só isso. Quando a obsessão tá no meio da intersecção de tudo que você gosta pessoalmente, profissionalmente, e como isso vira negócios, porque nesse momento você tem um jogo que você ama. E eu acho que essa é a última vantagem competitiva que qualquer um pode ter. E eu acho que isso está vinculado mais à perspectiva de que... Acho que muita gente pergunta como é que eu posso jogar melhor o jogo. Um jogo do trabalho.
pouca gente pergunta qual o jogo você tá jogando. Então é muito mais... Cara, o jogo que você tá jogando é diferente do jogo de outra pessoa. E tudo bem, assim. E você tem que fazer o jogo que te faz bem, que você acha que faz sentido. Isso é verdade. E assim, acho que um comentário de um aprendizado interessante que o meu sócio Gustavo sempre fala é que assim, tem um lado de que quando você está empreendendo e tal, você tem que aprender muita coisa nova, mas tem um lado que assim, isso vale para quando você empreende mais velho, tal, que foi o nosso caso, de você também estar na tua zona de gênio, assim, na zona onde você vai bem e onde você também gosta. Porque isso facilita também você aguentar mais tempo, aguentar mais pancada, né? Então assim, isso facilita acho que quando você está em mais sócios fundadores, porque você consegue dividir e um de repente faz um negócio que você não gosta, mas ele faz bem e tal. E aí, se você consegue ficar mais tempo fazendo coisas que te energizam, isso é melhor, né? A gente andou fazendo algumas mudanças ali de dia a dia dos fundadores, de outras coisas, para as pessoas estarem mais próximas de onde elas vão bem e elas estão energizadas. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. É dessa forma que você... Como é que você lida com os seus pontos cegos? Eu tento pedir pro pessoal levantar a mão e falar, assim. Eu sou um cara que, como o Gustavo fala assim, cara, é uma delícia dar feedback negativo pra você, assim, porque parece que você tá feliz, assim, né? Eu, obviamente, não tô feliz de saber que aquilo ali eu não faço bem, ou eu fiz mal, ou eu fiz alguma coisa que não foi legal, mas eu fico feliz no sentido de, eu tenho certeza que eu tenho ponto cego, como todo mundo, eu só não sei se eu tô sabendo quais são os pontos cegos, né? Então, acho que quando você tenta criar uma cultura de as pessoas falarem isso e você ser alimentado disso, acho que isso te ajuda, né? Mas você teve algum aprendizado sobre como incentivar as pessoas a te darem feedback? Ficar tentando falar para as pessoas falar. Tentar fazer perguntas assim, às vezes, você tem algum feedback? Ou acho que tem formas mais inteligentes de fazer isso, né? Poxa, descer um pouco mais no nível, tem alguma, sei lá, não está me ocorrendo nada específico agora, mas enfim, tentar... E aí, obviamente, no dia que a pessoa fizer isso, ter uma reação incrível, né? Porque tem muita gente, eu canso de falar isso, tem um monte de gente que fala que é feedback, mas é mentira, né? A maioria das pessoas fala, é mentira, difícil, né? Assim, eu nunca esqueço o cara que ele já não tá mais lá, mas ele, não, porque a gente feedback, não dá feedback, vocês não dão feedback, não dá feedback e tal. E aí uma vez eu saí, ele nem tava direto comigo, mas eu saí e a gente foi conversar, né? Aí eu falei, beleza. Aí eu comecei a falar. Aí ele me interrompeu, logo depois ele começou a falar um monte. E eu só esperando. O moleque era muito bom, mas enfim. E ele ficou falando. Aí eu esperei. Aí ele parou de falar, aí eu comecei a falar. Aí ele me interrompeu de novo, e ele ficou falando. Aí eu deixei. Falando. Aí na terceira vez que eu fui falar, aí ele me interrompeu. Aí eu falei, tá vendo? Ele falou, o que foi? É mentira, você não quer feedback. Você não me deixou falar, você não quer. Você não tá ouvindo, você não tá escutando. Você tá ouvindo, mas você não tá escutando. É mentira, você não quer feedback. Você acabou de me interromper 3 vezes e eu deixei você falar. Aí ele ficou sem reação. Ele era indignado que ele não recebia feedback. Sim. E era uma mentira, né? Mentira. Então assim, quando a pessoa vem te dar um feedback, reaja muito bem, assim, né? Reaja muito bem, porque aí a pessoa fala, não, esse cara realmente quer ouvir. Uma pessoa que me fez mudar um pouco a perspectiva sobre feedback foi até o Edu Vasconcelos, que tem a newsletter também, a BSB. E ele uma vez foi me dar um feedback sobre um artigo meu, e ele já começou falando assim, olha, acho que ele comentou de Stanford. Em Stanford a gente aprende que feedback is a gift. Exato. E naquele momento, assim, o que o Edu fez, eu achava que eu lidava de uma forma mediana, talvez, com feedback, mas naquele momento eu tento encarar sempre como um gift. É isso. E mudou um pouco a minha cabeça. É isso, porque a pessoa é muito mais... É chato dar feedback negativo pra outra pessoa, né? É muito mais legal sair elogiando. Exato. Então é isso, reconhece que a pessoa tá fazendo um negócio que não é a coisa mais confortável, né? Que tem, de fato, né? É um presente para você ser melhor, e quem tá na jornada da evolução vai se beneficiar. E indo agora pro mundo da saúde, né? Que você tá justamente num dos mercados que mais se transformam de todos. Como é que você está olhando o momento da saúde e onde você acha que estão as grandes oportunidades? É um mercado que ainda não passou muito por essa transformação, né? Quando a gente olha, tem um dado lá do número de startups que saem do primeiro estágio lá de uma primeira rodada, um pré-seed, o que quer que seja, lá o anjo e tal, e chegam até uma série C, em comparação com o fintech é 80% menor o índice de sucesso. A gente levantou esse dado lá. Então assim, é muito menos startups que conseguem avançar. Então é difícil você conseguir vender para o médico, é difícil você conseguir vender para a operadora, são poucos players, o mercado está muito travado, não tem
não tem uma piscina de lucro, né? Um profit pool assim, do setor muito grande. Ou seja, as empresas grandes não estão com capacidade de investir muito em coisa nova, elas estão muito numa defensiva. O setor, pedaço do setor é muito regulado, tem muita incerteza. Então, assim, o setor não está, embora ele precise muito de inovação, ele não está necessariamente super aberto, ou pelo menos para alguns tipos de inovação que a gente vê em outros mercados, onde, sei lá, as empresas têm uma área para investir, o próprio setor de saúde, naturalmente por envolver vidas e tudo mais, ele é treinado para ser conservador, né? Os profissionais de saúde, os médicos, eles são treinados para repetir processos com o mínimo de erro, com zero erro, né? Então as organizações de saúde, elas estão com essa mentalidade. E aí como é que você fala, não, agora você tem que inovar, você tem que errar, isso aqui pode não dar certo, isso aqui não está comprovado, mas pô, vamos construir o caminho ao caminhar, tal. O cara fala assim, mas assim, eu estou o dia inteiro treinado para esse outra coisa aqui, né? Então é difícil, acho que tem uma evolução grande, você tem áreas de inovação, aceleradora, tem fundos especializados em saúde, o que ajuda muito também, porque uma das coisas que diferencia a saúde é que as coisas demoram mais, né? E até pouco tempo atrás você não tinha fundos de saúde, você tinha fundos generalistas que querem investir em saúde, só que as coisas demoram mais, né? Então é mais difícil. Nos Estados Unidos, eu fui num evento em Las Vegas faz um ano e meio lá, e eles mandaram a lista dos fundos, tinham 400 fundos só de saúde, né? Ou seja, a pessoa que entende, que consegue te ajudar, que entende que vai demorar mais, que eventualmente está conectado na indústria. Então, assim... Mas eu vejo isso evoluindo aqui, né? Eu acho que tem cada vez... Acho que o que me deixa animado é assim, eu vejo que tem cada vez mais gente querendo empreender no setor de saúde. Então, assim como eu vi no mercado financeiro, eu vejo muita gente que vem conversar comigo e fala, pô, eu tô querendo, né, ir para a saúde e tal, então isso é legal. Pessoas que querem trabalhar, né, ou seja, o capital humano, as pessoas querem trabalhar em empresas de saúde, eu vejo que isso é uma vantagem para você contratar. Muita gente quer vir e tal, isso eu percebo. A pandemia acelerou isso, eu lembro. Pessoas falam, putz, eu repensei, eu queria poder trabalhar com isso e tal. Tem capital, embora esse capital esteja um pouco ressabiado aí, porque o histórico não é muito favorável, mas tem, e se não for de VC, tem de outros fundos, tem de grandes famílias, family office, tem fundos dedicados, assim, porque é um dinheiro que também procura um pouco de propósito, um pouco de impacto e tal. E você tem um monte de oportunidade, né? Você tem um monte de problema, você tem desperdício, não tem conectividade de dados, as pessoas não têm acesso a dados, você tem processos extremamente manuais, assim. Eu lembro outro dia eu estava num grupo de gente de saúde lá de 1.000 pessoas, e o cara falou assim, pô, a minha irmã, minha esposa, ele falou, ela é fisioterapeuta, ela atende o paciente, depois que ela atende tem uma pessoa que pega o dado do atendimento, preenche e coloca ali, aí tem uma outra pessoa que pega o papel, não sei o que, preenche e joga no sistema da operadora, aí tem outra dentro da operadora que pega, abaixa o negócio, aí ele falou assim, é uma pessoa para atender o paciente e 3 para fazer ela receber, 3 pessoas para pagar, e é meio isso assim, né? Você pegar a quantidade de pessoas que estão mexendo em papel, mandando fax até, assim, não é nem brincadeira, tem contratos aí no setor que está escrito tudo fax. Então, assim, é uma loucura. Agora, isso é uma oportunidade brutal, mas os dados não estão conectados. Para você ter dados conectados, você precisa ter uma... Né, o pessoal fala... Há vários anos você deve ouvir aí, você pede para grandes especialistas darem as previsões de final de ano e certamente o Open Health já apareceu, né, algumas vezes, mas cadê? Né? Acho que você tem ali, talvez no Open Finance, talvez por conta do regulador que forçou um pouco, mas na saúde quem que vai liberar o dado? De quem que é o dado? O dado é do paciente, mas o paciente não acessa. Todas as instituições de alguma forma grandes querem participar, né, querem consolidar o dado, mas ninguém quer abrir mão do dado, então assim, não tá bom assim, mas talvez possa piorar. Então assim, como é que a gente constrói isso? Então assim, eu sou otimista, mas eu acho que tem que ter paciência, tem que ter resiliência. Mas se você fosse... Aqui é uma pergunta totalmente out of the blue, assim, mas olha, me falando, você tem R$1 bilhão para aportar no mercado de saúde, e obviamente você não pode investir em empresas como a Livance. Eu ia falar para botar tudo na Livance. Quais seriam os setores ou tecnologias de uma forma mais geral que você apostaria que fazem sentido pensando no futuro do mercado de saúde? Eu acho que sim, eu acho que você tem digitalização de processos, né? Então assim, você tem muito custo que você pega um médico numa clínica, o cara tem vários funcionários lá, desde agendar até fazer elegibilidade, checar se aquele paciente pode ser atendido pelo plano de saúde, depois pegar o papelzinho, pegar a carteira, assinar, subir no sistema da operadora, checar, né? Então assim,
Você tem um exército de pessoas fazendo coisas que não faz mais sentido, mas, no entanto, é um grande desafio. Né? Falando nisso aí, o pessoal muitas vezes pergunta, e AI no setor de saúde e tal, como é que tá a AI? Eu falo assim, tenta achar um médico do teu plano de saúde, como é que você consegue agendar ele? Você consegue agendar online? Não, você tem o caderninho de telefone da década de 80. Você não consegue agendar um médico online, né, em 2025. Então, as pessoas estão falando de coisas que estão mais na frente e a gente tem coisas básicas ainda. Você tem muito desperdício, né, por conta de falta de cruzamento de dados, então... Eu já ouvi vários dados diferentes, então não vou falar um dado específico, mas assim, a quantidade de exames no Brasil que são feitos em duplicidade e a quantidade de exames que são feitos e que não são nem visualizados é brutal. Né? Se você for num médico e ele pedir uns exames e daqui a um tempo você for no outro, ele peça os mesmos exames e não tenha nem acesso. As coisas não se conversam. Aí tem problema de cultura também, das pessoas acharem que quanto mais exame é melhor. Você tem um desalinhamento grande, assim, eu acho que tem uma oportunidade em conseguir alinhar melhor, assim, hoje, se você pega o paciente, o médico, o plano de saúde, e até a empresa, assim, tá cada um tentando resolver o problema pelo seu lado. E tá todo mundo meio certo e tá todo mundo talvez não muito certo, assim. E como é que você consegue alinhar, né, esses ponteiros, assim? Então, acho que conseguir criar mecanismos de alinhamento, porque senão, quando cada um tá tentando resolver do seu jeito... isso vai custar mais caro, vai gerar mais estresse, gera mais desalinhamento, piora a experiência das pessoas. A verdade é que está ficando cada vez a saúde está ficando mais cara e as pessoas estão ganhando menos. Então, você está pagando mais por menos. Né? Se a gente pegar dos últimos 3, 4, 5 anos, as empresas que são as grandes, né, que pagam o plano de saúde, o custo subiu e se você perguntar para as pessoas, os funcionários, vão falar, mas eu tenho menos coisa do que eu tinha. Então a empresa está pagando, sei lá, o dobro do que ela pagava há 3 anos atrás, há 4 e tal, e o funcionário está tendo então, menos mas coisa. isso é um super problema, né? Estou falando só dos problemas e não estou falando da solução. Não, mas eu entendo que tudo isso são as oportunidades. Mas isso para mim é uma questão muito maluca, porque tem uma inflação médica, virou uma conjuntura que ninguém tá feliz. E ninguém tá fazendo dinheiro também. Tipo, não é que tem um player que é diabólico e tá capturando todo o profit full da cadeia. Não. Todo mundo tá infeliz, assim. As operadoras estão super pressionadas. O NPS do paciente abaixa. Os médicos estão reclamando que eles estão ganhando menos. Virou uma conjuntura que é difícil enxergar pra onde isso tá indo, né? Você tem pouca competição assim também, né? Isso é difícil de melhorar serviço, de melhorar preço também. Essa pouca competição também vem muitas vezes de regulação, das coisas estarem travadas, de ser caro de você conseguir fazer algumas coisas, assim, né? Tem uma barreira de capital também, dependendo do setor. Por exemplo, plano de saúde, é muito difícil você montar um plano de saúde novo, é muito caro. Tem questões de credibilidade na saúde também, é mais fácil, né? Você pega outros setores, hoje em dia, sei lá, você testa uma fintech, um negócio de pagar um Pix lá, sei lá, você dá uma testada lá hoje em dia, às vezes as pessoas, mas você confia, você dá uma testada ali, né? E saúde é mais complicado você dar uma testada ali, você não né? consegue colocar 10% do seu plano de saúde num player, né? Então dá uma testada aqui, você fala assim, pô, eu vou testar aqui, a hora que eu precisar de uma... Né, que eu precisar ir para o hospital, ou que eu precisar de um negócio sério. Então, assim, é mais complexo isso, né? Você não tem um app da saúde que todo mundo usa toda hora, assim, né? Sim. Eu tô vendo que você tá de Oura Ring, né? Que é um dispositivo que acompanha o sono. E eu acho que os wearables, tudo bem que eu acho que isso vai ser para uma parcela da população, eles são muito interessantes, assim, pensando no futuro da saúde. Você concorda com isso? Como é que você vê a evolução técnica também e de mais informações sobre a pessoa? Eu acho que né, de fato o uso é bem bacana. Eu acho que está linkado na tua pergunta anterior de oportunidades, né? Então, muitas vezes você vai no médico, mas aí você não lembra das coisas, você tem que começar a lembrar do que você teve. E aí se você foi num outro médico, você não tem talvez o teu histórico também. Sendo que hoje a gente tem essa capacidade de ter coisas em tempo real, né? Então é muito comum, você vai num médico, num clínico geral e tal, ele faz várias perguntas, uma delas é como é que tá o teu sono, né? E aí, sei lá, naquela semana você dormiu bem ou não dormiu, quanto que você vai lembrar, mas tem esses dados em tempo real, conseguir acompanhar uma série de outros dados, né? De saúde, tem uma... Eu lembro de um caso nos Estados Unidos de uma dessas novas empresas de plano de saúde que
acho que tinha um wearable e se você caminhava X tempo por dia e tudo mais, ele abatia do teu custo, né? Então tinha um incentivo financeiro para você ser mais saudável, porque aquilo ali é óbvio, né? Se você caminhar X passos por dia ou fizer X de exercício, cara, vai custar menos pro plano de saúde, você vai ser mais saudável e vai custar menos. Então assim, e aí você conseguir conectar isso em tempo real, alinhar esses incentivos, conseguir talvez pegar algumas questões antes de virar um doente crônico, né? Outro dia eu estava vendo um dado que se você pegar, né, a empresa, a população da empresa, 5% dos funcionários eles correspondem a 45% do custo, né? Então se você de repente conseguir acompanhar essas pessoas mais de perto, criar algum tipo de incentivo, é super difícil, né? Tem um monte de gente que tenta criar um engajamento, né? O engajamento uma palavra muito legal assim, mas na saúde é mais difícil. Mas eu acho que esse tipo de wearable e coisas em tempo real, acho que tem muito equipamento novo que vai sair portátil. Você falou que é caro, mas eu acho que com o tempo essas coisas vão ficar mais acessíveis e tudo mais. Talvez no futuro seja absurdo falar assim, pô, mas você não sabe quantos minutos você dormiu hoje, qual que foi a qualidade do seu sono, quantos minutos de sono REM, que é o sono profundo que você teve, ou o batimento, né? Eu tenho visto aqui, é muito legal, ele pega picos de estresse ao longo do dia. E aí eu comecei a conectar e falar, putz, aquele dia que eu tive uma reunião difícil, que eu tive uma notícia ruim, isso aqui deu um pico de estresse, e aí, né, como é que você pode ver, né, se você tá num ponto ruim, sei lá, isso aciona o teu cardiologista. Assim, tem muita coisa aí para ser explorada. Que na né? saúde é muito o momento de que as pessoas buscam assistência, é geralmente um momento que tá ruim, né? Um momento meio de emergência. E aí eu acho que até Livance faz parte desse movimento que é do acompanhamento. E o quanto o acompanhamento diminui os gastos gerais e a pressão sobre todo o ecossistema. Porque se você começar a tratar, por exemplo, as pessoas que estão no momento pré-diabetes versus diabetes, o custo na hora pode parecer maior, porque a pessoa vai ter um custo de tempo, a pessoa vai precisar, mas assim, o custo acumulado é infinitamente menor, né? Então acho que a saúde talvez vai precisar fazer com que as pessoas, não é que sintam a dor, mas antecipem parte dos problemas que vêm, que são muito piores lá na frente. Eu acho que a pandemia mostrou um pouco isso, nas pessoas deixando de fazer exames e tudo mais. É 100% verdade. Talvez o desafio da equação seja um pouco financeiro aí, né? Porque, ou de incentivo, porque para a pessoa se cuidar e fazer alguma coisa antes, se uma pessoa vai fazer um exame antes, para ter uma chance de pegar alguma coisa antes, a única certeza daquele exame é o custo também, né? Além da pessoa ter que se mexer e ir até ali. Então, quem vai economizar com esse pool de exames e com esse diagnóstico precoce, quem que é? Onde está esse benefício? Essa organização, esse sistema está disposto a bancar isso? Como é que vem o retorno? Essa organização que bancaria isso tem condição? Né? Então, assim, como é que você equaliza esse tipo de coisa? É um puta labirinto, né? É complexo, não é fácil. Na saúde é muito louco, porque quem usa muitas vezes o sistema não está pagando ali na hora, não tem a sensação de estar pagando, né? E aí quem está pagando não vê a conta, né? Vê só lá depois, a conta muitas vezes não está aberta. Então, assim, é meio maluco, assim, né? E aí quando você está indo com um negócio que você não está vendo que você está pagando, você não usa de forma racional. Apesar de que tem tido mudanças, mas a dinâmica de precificação, de como é que o mercado funciona, né, que ajuda as coisas a funcionarem melhor. Em vários casos, na saúde, ele funciona de uma lógica meio diferente. Né? E, Mifano, indo aqui para a parte final do Sunday Drops, eu tenho algumas perguntas, e aí vão de cunho profissional ou pessoal. Fica à vontade para responder da forma que for melhor. A primeira é, tem algum modelo mental que você carrega ou que você recorrentemente usa na sua vida? A gente falou bastante, né, como a gente falou de vendas, de pessoas e tal, e eu acho que a construção... Acho que tanto a construção de uma empresa quanto a jornada da vida, assim, ela é muito baseada nas pessoas, né? Que você convive e tal. Aquele lá, 5 pessoas que você mais convive, você é a média das 5 pessoas que você mais convive, mas tem também muito... Tem uns dados lá do Scott Kelly que ele mostra nos Estados Unidos os índices de depressão e a correlação com a quantidade de pessoas que você convive, a quantidade de amigos que você tem, assim. Então eu acho que o dia a dia, você falou de eu parecer uma pessoa que está animada e tal, eu acho que é muito sobre você estar rodeado de pessoas... Né, competentes, que sobem a barra, e pessoas também agradáveis, que você gosta de conviver. Então, eu tenho um modelo de estar sempre conhecendo pessoas novas e de gastar tempo com quem você gosta, ser genuíno, criar conexões legais, assim. Então, assim, uma coisa que me energiza é no dia que eu vou conhecer gente nova ou que eu vou falar com pessoas que eu não falo sempre, mas que eu gosto e tal. Então, isso é uma coisa que me energiza
deixa a jornada mais legal e sempre traz aprendizado, né? Ontem fui tomar café com a fundadora aí de uma startup de saúde e tal. Putz, e aí, cara, uns 2 aprendizados relevantes ali. Eu sei que eu também, de alguma forma, agreguei e tal. Então, assim, eu acho que o modelo mental é talvez você conseguir gastar algum tempo com coisas que te deixam energizadas, assim. E não deixar sei lá, se levar só pelas coisas negativas que acontecem, ainda mais quando você está empreendendo. Às vezes para outras pessoas que estão, certamente tem um monte de coisa que dá errado no dia a dia. Né? Eu gostei muito do que você deixou muito claro, o que energiza e o que drena. E isso como parte do segredo, e eu acho isso muito legal. E me falando, qual foi a coisa mais gentil que alguém fez por você? Pô, foi meus pais, me criaram, cara. Eles se dedicaram muito para me criar. Porque é um job description complexo, né? Imagina um job description, você vai receber uma pessoa na sua vida, você vai precisar alimentar ela, você vai precisar cuidar, você vai precisar educar, ela vai reclamar com você em vários momentos, ela vai dar trabalho e você tá lá cuidando, dando amor a todo momento. E quando essa pessoa ficar mais velha, você vai ver menos ela. Porque ela vai começar a ter um monte de outras coisas, ela né? Ela tem maturidade, você começa a ver menos. Né? Dizem que até os 12 anos, a criança, a pessoa que mais ama é os pais, e que depois de 12 ela começa a gostar mais de outras pessoas, que é o artista, que é o youtuber, que é o amigo e tal. Então você começa a concorrer com outros. Mas eu estou dizendo isso porque agora eu tenho 2 filhos, né? Tenho o Gui de 6 e a Ariela, que nasceu agora, está com 2 meses. E assim, é uma dedicação de tempo, né? E aí a gente tem pais e mães que dedicam tempos diferentes e não tem certo e não tem errado, mas assim, eu tava lembrando outro dia, meu pai, ele era velejador, putz, foi campeão paulista de vela e tal, não sei o quê, e outro dia eu falei pra ele, putz, por que você parou de velejar, né? Ele falou, olha, você foi crescendo e você começou a jogar tênis, eu te incentivei, eu comecei a te acompanhar em campeonato de tênis, final de semana, então ele me levava pra Jundiaí, jogo sábado 8 da manhã, depois o jogo em Sorocaba às 4 da tarde e tal. Ele falou, eu fiz uma opção, assim, né? Então, assim, tem uma hora que é uma gentileza brutal, assim, né? O quanto que o tênis me encantou, me preencheu, me ensinou a ser como pessoa, me deixou feliz e tal. E, assim, ele e minha mãe revezavam ali, tinha minha irmã também que jogava e tal. Eles, né? Foi recentemente que eu perguntei pra ele por que você parou de velejar e tal. E assim... Tem gentileza maior, ele deixou de fazer o que ele amava. Deixou de fazer o que ele amava pra se dedicar a mim. Minha mãe também, né? Sei lá, eu não era... Em alguns momentos não era muito bom aluno, eu cheguei a ser convidado a se retirar do colégio e tal, e aí minha mãe sendo chamada lá, e aí, pô, me defender, eu lembro uma época que ela me mudou de sala, que era um negócio que não tava legal, isso foi meio game changer, assim, pra mim também, então, assim, sabe, essa coisa de lutar pelo filho, assim, de educar e tal, e isso impacta, assim, eu vejo um monte de coisa que eu tenho hoje, que é óbvio que eles plantaram ali com cuidado e tal, e eu vejo isso hoje na criação. Então é uma gentileza brutal. Assim, não à toa a gente vê hoje em dia as pessoas estão tendo menos filhos. Porque é mais caro, porque é mais complexo, porque é mais perigoso, porque às vezes as pessoas não estão a fim de abrir mão do seu negócio. E tá tudo bem, né? Eu acho que é super justo. Eu acho que a coisa que eu não recomendo é as pessoas seguirem o fluxo e achar que tem que ter filho. Eu acho que todo mundo tem que parar e ter uma reflexão, porque de fato você abre mão de muita coisa. É incrível, você não consegue precificar a parte boa, esse é o desafio, porque você sabe eventualmente algumas coisas que você vai ter que abrir mão, mas você não consegue saber o que você ganha. Hoje eu tenho clareza sobre o que você ganha, mas eu acho que é importante refletir e tal, porque é uma gentileza que você vai, né, em algum nível vai ter que fazer, assim, mas eu acho que essa é uma gentileza brutal. E aí você me deu gancho para a parte final, que é eu compartilho dessa paixão pelo tênis, né? O que o tênis te ensinou? Vou ficar falando a palavra humildade de novo, assim, mas é interessante porque o tênis algumas coisas, né? O tênis, mesmo que você ganhar um jogo, você errou um monte de bola, né? Então, assim, tava vendo esses dias um dado do Federer, da quantidade de bolas que ele perdeu na carreira, de pontos. Ele perdeu, tipo, quase metade dos pontos. Perdeu muito ponto, né? E aí você acha que ele ganhou tudo. Então, ao longo do jogo, você tá errando muito. Mas você precisa ter a cabeça no lugar. Acho que tem muito do empreendedorismo de, às vezes, né, mesmo tendo sócios e tal, tem um lado meio solitário, assim. E o tênis tá você com você mesmo, né? Você se xinga, você vibra com você, né? É um negócio meio de maluco, você fica falando sozinho ali, né? Pô, muitas vezes que eu já me xinguei e tal. E hoje em dia, às vezes eu me xingo, eu faço um negócio errado no trabalho,
Eu me xingo, as pessoas vêm e dão risada. Então, assim, acho que o tênis dá muito isso. E acho que como qualquer esporte, essa questão de competir, de saber perder, eu acho que o esporte é maravilhoso, assim, deveria ser, né, obrigatório para todo mundo, assim, vale mais do que muita aula de, sei lá, de geografia, de cerrado, de caatinga, de qualquer coisa que fizeram a gente decorar, né? Ainda mais no mundo de hoje, com AI e conhecimento técnico, eu acho que cada vez mais ele ensina resiliência, autoconhecimento. Inteligência emocional. Teve algum momento que você tentou ser profissional? Quando você é moleque, assim, na adolescência, você sempre fica querendo e tal. Obviamente você precisa ter um pouco de saber onde você tá, assim, né? Assim, eu cheguei a jogar bem, ter um ranking bom brasileiro, mas tinha muita gente na minha frente ali e tal. E aí, a hora que você para pra pensar com um pouquinho mais de calma, mesmo os caras do Brasil que eram o número, sei lá, na minha época, lá um ano acima, tinha um cara que era o número 1 do Brasil disparado. O cara não virou nada, assim. Era o número 1 com folga pro número 2. Sei lá, eu tava em 20ª, incrível, mas assim, quantos caras no Brasil viraram alguma coisa, assim? Então, acho que você começa a perceber ali. Foi a única vez que eu fiquei um ano sem jogar tênis na minha vida, foi quando eu comecei a estudar pro vestibular e tal. Eu fiquei um ano ali, engordei 10 quilos, não joguei tênis e foquei. Mas é difícil, assim, precisa cair um pouquinho na real, assim. Às vezes tem que tentar, senão não vai conseguir, mas Pra mim, eu nunca cheguei nesse nível, assim, eu cheguei a jogar brasileiro, fui ranqueado, mas pra mim foi umas férias que eu fui, que eu tava tinha esse centro de treinamento de férias, então sei. Era um treinamento intensivo. Eu lembro que no terceiro dia eu já achei um saco. Falei, cara, eu não consigo passar o dia inteiro treinando, assim. Eu acho que eu não amo a esse ponto. Esse é bom também. E tênis você precisa pra isso. Você precisa disso, né? Não tem jeito. Não, isso aí, essa parte não... Eu fiquei 2 semanas num desse aí, cara. 7 horas por dia eu achava animal. Fernando, obrigado por vir ao Sunday Drops. E agora, a próxima vez, tem um convite público aí pra gente jogar um tênis também. Boa, obrigado aí, cara. Parabéns pelo teu trabalho aí, que não é um hobby, é um trabalho de creator aí e que leva informação pra muita gente aí, cara. Valeu. Pessoal, quem estiver no YouTube se inscreve no canal, quem estiver no Spotify assina. Vamos que vamos.